6 do livro de Daniel. A gente já mencionou antes, mas eu quero mencionar de novo para a gente ter em mente a estrutura de Daniel. Vocês se lembram que Daniel, a primeira metade dele é histórica, até o capítulo 6, é a última parte histórica que a gente vai ver hoje. E a segunda metade dele, a partir do capítulo 7, é profética, tá? Profecia. Então, a semana que vem vocês não podem perder. Semana que vem entram em profecias fantásticas que Deus mostra no futuro. E a gente vê que Daniel viveu 500 e tantos anos antes de Cristo, né? 500 a 600 anos antes de Cristo. Então dá tempo da gente ver que ao longo da história foi se cumprindo bonitinho tudo que ele falou. Até hoje. E tem mais coisa ainda. Então é interessante demais a gente saber que Deus sabe do futuro. E Ele revelou pra gente na Bíblia. Tá bom? Então até hoje a gente está vendo a parte histórica. Hoje é o capítulo 6. E a gente pode abrir lá. É o último capítulo da parte histórica. E eu costumo dizer que é histórica com H maiúsculo, né? Porque não é historinha. Que tinha muitas historinhas, né? Até hoje os mitos de Hércules e de Zeus. E tantos mitos, né? Aí é historinha. Aqui a gente está falando de história. Tem marcas, a gente viu a semana passada, tabletes de barro marcados pelos reis, tanto os da Bíblia como os adversários deles, falando dos mesmos eventos. São fatos que aconteceram. A gente terminou o capítulo 5 da semana passada, dizendo o seguinte, ó, vamos ver o capítulo 5, os 2 últimos versos. Naquela mesma noite, da escrita na parede, lembram? Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, quer dizer, os babilônios. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, esse Dario, na verdade, quem conquistou Babilônia, que fez desviar o rio, vocês lembram quem foi? Ciro. Foi muito bem, foi Ciro. Esse Dario era um que estava junto com Ciro, um subcomandante de Ciro. Dario foi colocado para cuidar de uma parte do reino, de Babilônia, da cidade de Babilônia. E Daniel já simpatizou com ele logo. Daniel era um dos grandes lá, né? E o Ciro tinha 62 anos. E o Daniel tinha quanto, mais ou menos? 80. Tinha perto de 80, né? Ele chegou lá molecão com 15, já tinha passado aí um tempão, já quase os 70 anos. Deus disse que o povo ia ficar em Babilônia 70 anos. E é fantástico que foi isso que aconteceu. Daniel viu todo esse processo até acabar o Império Babilônico e chegar ao próximo rei. E aí lá no capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó. Pareceu bem a Dario, alguns falam Dário, eu prefiro Dário. Mas a gramática portuguesa não permite, porque não tem acento, tem que falar Dario, né? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino. Ele chegou e falou, vamos governar. 120 sátrapas, tipo prefeitos, que estivessem por todo o reino. E sobre eles, sobre esses 120 prefeitos, sátrapas, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então veja, Daniel estava sempre entre os primeiros ministros, né? Ele dividiu o reino para 120 prefeituras, vamos dizer, e 3 presidentes, governadores, na verdade. O rei seria o presidente. E Daniel era um dos 3. E os 120 sátrapas tinham que dar conta para ele do reino. Verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Olha que bonito isso. Daniel era um homem fiel a Deus e era uma pessoa de caráter fantástico. Administrador, um espírito excelente. Tá? E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O rei estava pensando, quer saber? Eu vou colocar, né, tem os 120 sátrapas, tem os 3 presidentes acima, eu quero colocar um acima dos presidentes. Estou pensando em colocar o Daniel. E na hora que você faz um negócio desse numa empresa, num reino, o que acontece? Já gera um ciúmezinho aí, né? Ou um ciúmezão, né? Aí já querem puxar o seu tapete. E foi o que aconteceu, verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, algum problema do reino. Mas não puderam achá-la, e nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Gente, olha que fantástico isso. Se alguém quiser acusar algum... Não, aqui no sentido de ter alguma acusação, não, né?
Já pensou alguém pegar um candidato e falar assim, ó, vamos pegar um candidato, um vereador, vamos achar alguma coisa de errado nele para tirar ele. Será que acha? É só procurar, né? Não sobra um, né? E eles falaram assim, gente, tem que achar uma coisa nesse homem, não tem nada. A gente tem que achar um defeito. Eu não achava. Era um homem fiel, um espírito excelente. Verso 5, eles acharam uma artimanha. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vamos achar um negócio na religião dele. E eles tiveram essa ideia. Verso 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Era assim que se cumprimentavam os reis, né? Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, a lei, que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, né? Quer dizer, assina, faz valer. Assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Os medos e persas tinham uma lei. Você vê, eram dois reinos em um. Tanto é que o Ciro era persa e o Dario, esse sub dele, era medo, da Média. Tá? E os medos e persas tinham uma lei que uma lei não podia ser mudada. Fez a lei, deu um período para ela acontecer, não podia mudar. Era a lei que não podia mudar a lei. Interessante. E lá no versículo 9, o Dario caiu na vaidade. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Uma vaidade, que tal, rei, orar só para você? Vamos fazer isso para ver se não tem nenhum traidor no reino, porque eles sabiam que Daniel orava todos os dias. Só puderam achar um erro, né? Um jeito de pegar ele na religião. Todos os dias a Bíblia diz que Daniel abria sua janela no sua casa, que era alta pelo jeito. Ele abria sua janela e orava. A janela era virada para Jerusalém. E Jerusalém estava em ruínas, lembra? 70 anos lá que Jerusalém foi detonada pelos babilônios. E depois de 70 anos eles voltaram para reconstruir. E ele orava virado para Jerusalém. Interessante que depois vieram os muçulmanos, né? Os muçulmanos começaram no ano 600 depois de Cristo. E Daniel estava no ano 600 antes de Cristo. Os muçulmanos pegaram 1.200 anos depois e inventaram a história também. Eles oram 3 vezes por dia virados para Meca. Eles têm uma bússola para calcular, mas infelizmente tem um monte de coisa ali que infelizmente não é de Deus, não é? Coisas estranhas. E talvez eles se basearam em Daniel. Daniel 3 vezes por dia orava virado para Jerusalém. Lá no versículo 10... Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E aqui levanta uma grande pergunta. Será que ele precisava fazer isso? Porque no começo do verso 10 assim, ó, Daniel, quando soube disso, que a escritura foi assinada, ele soube, ele foi para casa e não mudou a rotina. Ele abriu a janela e orou virado para Jerusalém. Será que ele precisava fazer isso? Alguns dizem que não, né? Não, ele podia orar com a janela fechada. Por que ele fez isso? Talvez Deus sabia que ele tinha um propósito. Talvez ele seria um mártir mesmo assim. Eu não vou deixar de orar. Se tiver que me matar, eu já vivi 80 e poucos anos, mas eu não vou deixar de orar. Talvez ele soubesse que Deus teria um propósito, mas ele não mudou. O interessante, marca aí para a gente voltar ao texto, mas a gente vai para outro texto. Vai em Mateus 6. Jesus ensinou que a gente tem que fechar a porta para orar. Interessante, né? Daniel estava desobedecendo a Deus? Não. Ali Daniel foi desafiado. E ele aceitou o desafio. Tá bom, se tiver que morrer, eu morro. Mateus capítulo 6. Eu não vi o versículo ainda. Estamos chegando lá. Eu queria ser igual ao Leandro Quadros, sabe? O capítulo e o versículo, decora. Eu lembro do capítulo. Aí chega lá, a gente vê o versículo. Lá no versículo 5, Jesus fala assim, ó, algumas dicas sobre a oração. Quando orardes, quando vocês orarem, não sereis como os hipócritas.
Os hipócritas são pessoas que querem se mostrar, né? Parece uma coisa, mas não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, eles queriam ser vistos, e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Todo mundo achou aí? Eu li o capítulo 6, verso 5. O final do verso 5 diz assim, ó, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, Daniel entrou no quarto, e fechada a tua porta, Daniel abriu a janela, mas veja, Daniel viveu 600 anos antes. Fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus aqui está falando, não que é errado fazer o que Daniel fez, é que o motivo da oração dos fariseus, que gostavam de aparecer, era errado. Jesus falou, não faça isso, não precisa. E a oração dos fariseus não era quietinha assim, parava no canto e orava. Eles paravam no meio da praça, assim, deu a hora de orar, e eles queriam estar bem no meio mesmo, né? Pra todo mundo ver. Deu a hora de orar, lá ele parava na praça, ó Senhor, né? Pra todo mundo olhar e falar, ó, aquele cara é bom, hein? Aquele é religioso. Ó Senhor, mas depois queria matar Jesus, né? Então, o que Jesus está falando não é que é errado orar com a porta aberta, ou que Daniel errou antes. Jesus está falando que o motivo da oração não é para se aparecer, para se mostrar, como os fariseus faziam. Tá? E às vezes a gente vê que há pessoas que gostam de aparecer. Cada um na sua, né? Mas eu acho engraçado que às vezes você vai num restaurante, num lugar assim, aí as pessoas param assim, e oram, e fala alto, e faz sinal, e tudo tipo assim. Será que todo mundo está me olhando, né? Às vezes você pensa, será que a pessoa está orando para Deus mesmo, ou ela está querendo que todos vejam que ela é religiosa? Não podemos julgar, mas a gente pensa, será? Só Deus sabe, a gente não pode julgar. Então o motivo que Jesus está dando é, não fica se exibindo, Deus está te vendo. Eu estou mostrando isso para vocês porque algumas pessoas falam que o Daniel errou quando a gente lê essa passagem de Jesus. Mas Daniel viveu antes de Jesus falar isso aqui. E o motivo de Daniel não era se mostrar, era tocar a vida dele normalmente. Se tivesse que morrer, que ele morresse. Tá bom? Então, só para terminar essa parte da oração, que é muito interessante, vamos ver o verso 7 e 8 também. Ó. É Jesus falando. Será que Daniel ali nesse momento ele não quis mostrar obediência a Deus? Eu acho também? que sim. Ele quis mostrar assim, eu vou orar a Deus mesmo jeito. Eu vou orar porque ele é meu Deus, misericórdia, porque ele confiava. Bem lembrado. Veja bem, todo mundo via a janela dele aberta 3 vezes por dia ele orando. Saiu o decreto, a janela dele fechada. É como se fosse uma covardia aí, né? Ele quis mostrar obediência ao Deus dele e que ele não temia. Então não é o mesmo motivo que Jesus está falando para os fariseus, né? Que o motivo dos fariseus é só para se aparecer. Tá bom? Bem lembrado, bem observado. Ele queria mostrar que ele não ia deixar de obedecer a Deus, mesmo com uma lei secular. Bem lembrado. Tá? Só para a gente terminar essa parte, que eu acho muito rica, versículos 7 e 8, Jesus fala assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições. Vãs quer dizer em vão, repetição. É aquela oração, ora 10 Pai Nosso e 15 Ave Maria. Para quê? Né? Ou você tem que orar 50, mas para que se você já falou? Repetições, igual um papagaio. Porque na oração a gente está falando com Deus. Já pensou se eu chegar para Kelly e falar assim, ó, Kelly, você é muito legal, eu gosto muito de você, você e o seu marido, vocês são gente boa, tá. Aí ela, tá bom, obrigado. Aí eu começo a falar de novo, a mesma coisa. Kelly, você é muito legal, você é muito gente boa, seu marido é muito legal também, o Lucas. Ok. Aí eu falo de novo a mesma coisa. Peraí, Natal, calma aí. Então, quando a gente ora, a oração não é uma formulação mágica. Que se eu falar 3 vezes ela tem um encanto, ou 5 ela tem mais encanto, ou 7. A oração, gente, é uma conversa com o Deus do universo. É a gente ajoelhar, ou de pé, ou dirigindo com o olho aberto, né? Porque se você dirigindo é mal, né? Dirigindo e falando com Deus, Senhor, olha, eu estou preocupado com isso, com aquilo, me ajuda, me dá força, me dá a palavra certa para eu saber falar com alguém. Senhor, o que o Senhor achou daquilo, disso? Né? E Deus vai ajudando, nossa mente vai ajustando, vai entrando no lugar, sabe? Deus vai trabalhando com a gente, olha, isso me arrepiou aqui. Deus, entre aspas, conversa com a gente. Quando a gente ora, a gente abre o coração para um amigo. E tanto com o coração aberto, ele consegue influenciar. Quando você está falando assim, Senhor, caso eu compre uma bicicleta, né? E você vai pensando, e falando.
E o próprio Deus vai te dando os pensamentos, vai pesando mais para um lado que para o outro. Você fala, mas será? Né? Deus conversa com a gente. Não em palavras audíveis, mas enquanto você está com esse conduto aberto, oração, a alma aberta, falando com Ele e disposto a sentir. É isso a oração. Agora eu ficar falando para Ele a mesma frase, a mesma oração 15 vezes, não faz sentido. Eu estou me comunicando com Ele? Eu estou com uma boa intenção, mas não há uma conversa, um desenvolver aí, tá bom? A gente não condena quem faz isso, mas não é o ponto para a gente estar mais aberto, em conversa mesmo, tá? Olha só, vou ler de novo o verso 7, que eu não li tudo. Quando orando, não useis de vãs repetições como os gentios, eles faziam isso, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mas não é isso, é falar que Deus ouve. Verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Antes de pedir. Então para que orar? A oração não é para Deus. Não é para eu mudar Deus. Se Deus já sabe o que eu vou pedir, para que orar? Mas, gente, a oração não é para eu mudar Ele. A oração é para mudar a mim. Tá? Tem gente que pensa, não, eu vou orar, se eu orar, Deus muda. Não, a oração é para eu mudar. Senhor, muda meu caráter, muda minha vida, me melhora, tira meus defeitos de caráter, me ajuda a saber como é que eu vou fazer com meu marido, que está difícil nisso, naquilo, ou minha esposa. Senhor, como é que eu faço? Deus vai me mudando. Porque tem gente que pensa que a oração é só para pedir. É para conversar, é para a gente ser afinado com Ele. Olha que bonito isso. Na oração, a gente vai se afinando com Deus. Quando você anda muito com um amigo, você não vai pegando manias iguais? Quando é um amigão, uma amigona, né? De repente fica até parecido, de repente você fala igual, jeito igual, usa o perfume igual, né? Muita coisa. Então, na oração, a gente não muda Deus ou informa para Ele uma novidade. A gente ora porque a gente vai sendo afinado com Ele. Olha que bonito isso. A gente vai ficando mais parecido com Ele. Então é por isso. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a partir do verso 9. A oração do Pai Nosso não é uma fórmula mágica. Uma vez um amigo meu comprou um carro novo, ele falou assim, ô Natal, tem como você digitar para mim, imprimir a oração do Pai Nosso? Você vê, ele nem sabia que tinha na Bíblia, né? Está na Bíblia. Tem como para eu colocar no porta-luvas do meu carro, para o meu carro ser abençoado, evitar acidente? Ou seja, para ele é uma fórmula mágica. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus está mostrando partes da oração. Né? Um exemplo. Ele falou assim, portanto vós orareis assim. Aí ele mostrou para eles que a gente se refere a Deus como um pai. Pai. Né? No grego original seria nosso Pai. Né? Pai Nosso é diferente. Nosso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. O desejo é que eu santifique o nome de Deus, que ele seja sempre santificado. Venha o teu reino. Eu desejo que ele venha habitar na minha vida. O reino dele que está no céu, que seja aqui na minha vida, na minha casa. Né? Então, são partes interessantes da oração. Que seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como ela é feita no céu. Nos dá o pão de cada dia, não deixa faltar as nossas necessidades, nos perdoa, sempre tem que ter o perdão na oração, sempre, porque a gente é pecador. Né? Nos perdoa as nossas dívidas. E aqui vem uma coisa que muitas pessoas não sabem. Quando elas oram o Pai Nosso, se elas não perdoam, elas estão pedindo para Deus condenar elas e não sabem disso. Porque, veja, nessa parte a gente fala assim, Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoo. Então, se eu não perdoo... Tá percebendo? Deus também não te perdoa. Senhor, me perdoa igualzinho eu faço. É isso que a gente fala. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ele fala, então, vou fazer igual, filho. Essas dívidas aí... É ofensa, é briga, é pecado, né? Prejudicar alguém, ofender. São dívidas que a gente vai tendo um com o outro. Ofensas. Tem tradução que fala ofensas, tem tradução que fala dívidas. Erros que a gente comete um com o outro. Então aqui Deus está mostrando que na oração a gente tem que pedir perdão e não cair em tentação, porque a gente sempre vai ser tentado. A questão não é se eu tenho tentação ou não, é se eu caio nela. Tentação vai sempre ter. E a gente pede, Senhor, não me deixa cair, me dá força. Tá? Não me deixa cair, livra-nos do mal. Então aí no final Jesus explica essa parte do perdão. Olha que importante que é. Depois que ele ensinou o Pai Nosso, o verso 14 ele fala assim, porque, ele está explicando.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, aos humanos, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Uau! É sério, não é? É muito sério. Porque até a oração dominical. Isso daqui é uma coisa do tradutor. O tradutor quer colocar que é oração dominical porque eles acham que domingo é o dia de ir para a igreja. Mas isso não está no texto bíblico, né? Isso aí está no subtítulo. Os subtítulos que tem antes de cada sessão da Bíblia, isso daqui é uma indicação do tradutor para a gente achar fácil as partes. Não faz parte do texto da Bíblia. Então o tradutor acha que é no domingo que você vai para a igreja. O tradutor acha, né? Então ele coloca oração dominical. Mas isso não faz parte do texto original. Tá bom? Tem até uma outra parte, uma passagem bíblica, não lembro agora onde que ela fala, mas fala, se trouxeres a sua oferta ao altar e tiver desavença com o teu irmão, deixa a tua oferta, primeiro vá se reconciliar com o seu irmão, depois traga a sua oferta. Por quê? Se você tiver em desavença, Deus não vai receber a sua oração da mesma maneira. Ele ouve a sua oração, mas a sua oração e a sua adoração é em vão. Se você está em briga com alguém, Deus não ouve a oração. Ele ouve, mas não é o ideal. Não é o ideal. Marido e mulher, então, se marido e mulher estão brigados e eles se dizem cristãos, vamos para mais uma passagem e a gente volta para Daniel. 1 Pedro 3,7. Olha o que diz lá. Ali diz que Deus, a oração é bloqueada. Se você brigar com o marido, com a esposa e dormir de bumbum virado um pro outro, assim, ó, não é bom. Porque aí quando marido e mulher briga, né, e dorme na mesma cama, que às vezes nem é na mesma, e dorme de costas um pro outro, pensando assim, ó, amanhã eu arrumo. Acorda e vai trabalhar e não arruma. Aí só vai bolando, piorando, né? E para Deus isso é muito sério. Vai lá em 1 Pedro. Eu não contava com essa passagem hoje, mas como a gente está no assunto, eu acho muito interessante ver isso. E aí você resolve a situação lá em casa hoje, então, hein? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro está lá perto do final, pertinho do Apocalipse. Vamos esperar todo mundo achar. Ainda não, amém. Você está em qual livro? Estou aqui em Atos. Então é bem mais para frente, perto do Apocalipse. 820, não sei se é a mesma. Quem está com a paginação padrão é 820. A minha já é outra paginação. Isso é bom pegar mesmo. 1 Pedro, tem duas cartas de Pedro, é a primeira. Capítulo 3. Todo mundo achou? Amém. 820. É a página 820. Se for a mesma encadernação de Bíblia, é a mesma página. Achou? Olha como é que diz. Maridos, ele está falando para maridos, porque ele já tinha falado alguma coisa para as mulheres. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, e a vida comum do lar é chata, mas você tem que se esforçar, né? Tem louça para lavar. A vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como uma parte mais frágil, um vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente os dois, né? Herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tem tradução que fala para que não se bloqueiem as vossas orações. Se o marido e mulher se dizem cristãos e eles brigam e não se corrigem e só vivem uma fachada, na hora que eles vão orar pedindo bênção disso, daquilo, trabalho, é como se Deus dissesse assim, não é isso que você tem que pedir não, filho. Não é isso que tem que pedir não. O que tem que pedir? Para se corrigir, para se alinhar. Vai lá e se corrige. Como é que vai ficar de fachada aí mentindo? Só que eu vou atrapalhar só para te falar uma pergunta. É o seguinte. Fala assim, para não fazer a oração como os gentios. Os gentios eram os pagãos, né? Os não-judeus. Quer dizer, então, mas eles faziam oração, então. Para os deuses deles. Não, eles faziam para os deuses deles, porque eles não eram judeus. E eles tinham as rezas, tem aí em tantos lugares escritos que a arqueologia acha, mas rezas, né? Gentios, então, hoje. Não, ele pede para a gente não fazer como os gentios, que faziam isso, essas falas repetidas. Mas então, hoje continua. É que os cristãos aprenderam a fazer algumas coisas que não é o correto, né? Então, por isso que a gente tem que ir para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Alguns cristãos aprenderam por causa da Idade Média. Gente, o capítulo que vem vai ser muito bom, né? Quando começa a parte profética, mas ele mostra que a igreja ia se romanizar, em Daniel 7, e de Roma, a igreja cristã ia pegar algumas coisas dos pagãos. E algumas delas foi isso, ensinar
Foi lá que começou, na Idade Média. A orar tantas vezes, quanto mais pecado tem, mais vezes tem que orar o Pai Nosso, Ave Maria, né? E acender vela e tanta coisa. A gente vai ver isso na semana que vem. É um paganismo que entrou na igreja. Mas o que vocês acharam de 1 Pedro 3,7, gente? É de doer, né? Um segredo para não dormir brigado é desenvolver o hábito de orar os dois juntos antes de dormir. Na hora que vai para a cama, vamos orar ou vamos rezar, como diz, né? Dá a mão e ora. Ou ele ou ela, cada dia um, né? Senhor, perdoa os nossos pecados, nos dá uma boa noite, protege nossos filhos, nossa família, por favor. Em nome de Jesus, amém. Como é que vai continuar brigado se dá a mão para orar junto todo dia, né? Aí se brigou no dia que vai lá, vamos orar? Né? A gente vai ter que dar a mão e orar. E, Senhor, perdoa os nossos pecados. A gente é tão burro, a gente é tão bobo, né? Eu já orei assim, Senhor, como que a gente é bobo, Senhor? Nos perdoa, que bobeira. Vocês pensam que o pastor não briga às vezes com a mulher? Mas é sempre culpa dela. É ela que briga, né? Mas na hora de dormir, aí você vai lá assim, amor, desculpa. Tem que conversar, só falar desculpa. Não, ele tem que conversar. E na hora de se desenvolver o hábito de orar antes de dormir, é bem difícil dormir brigado, com o bumbumzinho virado um pro outro, com raiva. Tá bom? Vamos voltar para Daniel 6. Então a gente tratou um pouco aqui da oração, porque Daniel foi lá, fechou a janela, abriu a janela e orou. Jesus fala para fechar a porta, mas os objetivos eram diferentes, tá bom? Daniel talvez estava pronto a ser um mártir ali, ele já não ligava para isso. Nem imaginar que eles estavam falando no inimigo também, né? Não, ele sabia. Eu acho que eles já deviam ter tentado outras coisas, para que ele soubesse assim, não, fizeram especialmente para... Sim, não, e o começo do verso 10 é bem claro. E ele não tinha medo também, ele mostrou que não tinha medo. Daniel soube, né? Daniel 6,10 fala, Daniel, quando soube que foi assinado, ele foi normal, fez a vida dele, não mudou nada. Verso 11, então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, verso 12, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar. Até aqui ele não percebeu que ele caiu numa armadilha. Ele gostava do Daniel, mas ele esqueceu que Daniel tinha religião diferente, orava 3 vezes. Esqueceu, ele está aqui. Então, verso 13, responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia ele faz a sua oração. E aí o rei caiu a ficha, falou, me pegaram. 14, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, ele ficou com dó de Daniel, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Ele queria achar uma brecha na lei, mas não tinha. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, não tinha jeito, e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Vocês sabem que os antigos, os reis, os governadores, eles tinham um anel que era um carimbo, só eles tinham. Então eles faziam as coisas, colocavam uma cera e marcava a cera com o anel, quer dizer, é um edito real, só ele tinha aquele anel com aquele carimbo. Então ele e os oficiais puseram a pedra, lacraram, só com a cera, né? Se abrisse, alguém ia ver que abriu a cera. E lacraram com o anel para mostrar, tá aqui, é um carimbo real. Tá? Tem muitos desses anéis que acharam os arqueólogos. Só uma coisa, o Ciro nisso estava... O Ciro estava governando o Império Maior ali. Ele deixou subgovernadores em alguns lugares. E o Dario ficou na Babilônia. Tá? Boa observação. E lá no versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. Foi aí que ele viu a besteira que ele fez. A vaidade de querer que todos orassem para ele. Você acha? Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música,
e fugiu dele o sono, passou a noite acordado. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, né, atrás da pedra, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso, né? Será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele falou, não sabendo se ia ter resposta, né? Mas será que até isso teu Deus faria? Né? Verso 21. Então Daniel falou ao rei, ó, veio a resposta. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim o que, gente? Inocência. Inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, quer dizer, se alegrou muito, e mandou tirar a Daniel da cova, porque a lei já tinha se cumprido, certo? Qual que era a lei? Era jogar ele lá. Passou a noite, cumpriu a lei. Ele não era para ser comido. Não era a lei para ele ser comido, era para jogar, né? Então cumpriu a lei. Já virou a noite, então ele falou, mandou tirar a Daniel da cova, no verso 23, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, olha o que aconteceu agora, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, olha que duro, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os leões pegavam eles no alto já, eles esmigalharam todos os ossos. Deixa eu parar para falar uma coisa importante aqui. Nem tudo o que está relatado na Bíblia é porque Deus quis que fosse assim. Está relatado porque foi assim. Tá bom? Então quando alguém lê e fala assim, nossa, por que Deus fez isso? Não está falando que Deus fez isso. Está falando que eles fizeram isso. Tá bom? Ficou claro? Porque muita gente lê algumas barbaridades na Bíblia e fala assim, nossa, por que Deus fez isso? Né? As crianças. Porque as crianças... Mas era assim que se fazia naquele tempo. Daniel não teve culpa disso. Na verdade, foi um caminho que eles mesmos escolheram, né? Eles quiseram fazer mal para o Daniel E e voltou o mal pra eles. acabou Antes era dente por sendo dente, puxado olho pra por olho. eles. Então, tá. Sim, e eles entendiam que se você é mau, é corrupto, tua mulher também é, porque ela está casada com você, eles entendiam assim, infelizmente. E os teus filhos também devem ser, porque está aprendendo com quem? Está aprendendo com o professor, então eles eliminavam o mal todo. Duro isso, né? Nós não concordamos com isso, eu não concordo. Mas naquele tempo era assim que eles faziam, tá? Jogou os meninos, os bichos estavam com tanta fome que pulava e pegava no alto já. Que horror, né? Tá? Então eu acho importante falar isso, que muita gente pensa que é Deus que quis fazer desse jeito, mas não é. Está relatando o que eles fizeram. Verso 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, igual Nabucodonosor fez, ele fez também. Escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, que Babilônia era um império e ele teve acesso aí. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa, que estava acima de Dario, o Medo. Essa é a história de Daniel, do capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Ele poderia ter morrido na cova dos leões? Poderia. Assim como os amigos poderiam ter morrido na fornalha. Vários profetas morreram assassinados. Isaías, que escreveu um livro tão bonito, ele foi morto cerrado no meio. Imagina que morte ele teve. Diz que colocaram ele num tronco e cerraram ele no meio. Não se sabe se cerrou no meio de assim ou de assim. Já pensou? Mas era um homem de Deus. Os apóstolos, todos eles morreram assassinados, menos João, que escreveu o Apocalipse e as epístolas de João. Ele morreu de velhice, mas tentaram matá-lo. Jogaram ele num azeite fervendo, não morreu, e falaram, vamos prender ele na ilha. Que Deus tinha um plano para ele ainda. E aí a gente pergunta, quando é que Deus livra alguém ou não? Nós não sabemos explicar isso. Uma coisa a gente entende. Na Idade Média e antes, os primeiros cristãos, muitos cristãos morreram. Nas estacas, queimados, comidos por leões.
Quer dizer que tá na hora de beber água. Daqui a pouco eu bebo. Eu não bebo água, eu não sinto falta. E é perigoso meus rins explodirem um dia e eu, por minha culpa. Então a minha esposa falou, acha um aplicativo. Como é bom ter essa esposa, né? E aí eu coloquei o meu peso, minha altura, minhas atividades, e ele calcula tanto de água. Tá? Sabe o que eu percebi? Não, daqui a pouco eu tomo. Estamos terminando. Obrigado. Então veja, todo cristão que morria, percebeu-se uma coisa. Quando ele morria como um mártir por causa do evangelho, quando um morria, 20 se impressionavam e se convertiam. Então veja, Deus permite às vezes que um servo dele morra, se é para o bem do seu reino. Porque esse servo morrendo está salvo, certo ou errado? Está salvo, ele vai ressuscitar para a vida eterna. E mais 20 pessoas e tantas. Tanto é que um dos pais da igreja, a gente chama de pais da igreja os primeiros cristãos que escreveram, fora dos apóstolos, né? Liderando igrejas, Inácio, Clemente, vários primeiros cristãos que lideraram a igreja escreveram. Como que é o nome dele? Tem um que foi apóstolo de João. Como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Policarpo. Policarpo foi um apóstolo de João, do João da Bíblia. João Batista? Do apóstolo João. Policarpo escreveu, tem várias cartas de Policarpo. E Policarpo foi também morto. E ele escreve que ele morreria por Jesus. E um desses pais da igreja, um dos antigos, escreveu assim, ó, eles podem matar os cristãos, mas o sangue dos cristãos é semente. Olha, o que ele quer dizer com isso? Que derramava o sangue de um cristão, vários se convertiam. Quando o povo estava no Coliseu de Roma, vendo os cristãos sendo lançados para os leões também, em Roma, no Coliseu, faziam isso, tá? Alguns cristãos eram só falar assim, ó, não, eu não sei, não quero mais Jesus, não sou mais cristão. Viva César, viva Ísis, Osíris, quem vocês quiserem, ele não era comido. Mas o povo que assistia ficava impressionado, falando, gente, como é que eles podem se livrar e continuam, não negam Jesus? Deve ser muito bom. E o que acontecia com esse povo? Eles se convertiam, eles queriam estudar, gente, o que é esse Jesus que o povo morre por eles? Então, a gente entende isso. Quando um servo de Deus tem alguma calamidade e morre, é porque vai fazer bem para alguém, talvez. Vai salvar alguém. Ou porque chegou a hora dele descansar e ele está salvo. Se morrer também vai salvar alguém. Né? Tanto é que nós cremos que quando se fechar a porta da graça, o que é a porta da graça? É um termo que a gente fala quando Jesus sair do céu para voltar e nos buscar, a gente fala que aí é o fechamento da graça. Que ninguém mais vai se salvar. Quando ele sair de lá, a Bíblia fala, nós vamos estudar isso no próximo capítulo, que há livros no céu, que tem os nossos registros. E o nosso registro muda. Muda ou não muda? A gente está vivo ainda, a gente toma a decisão certa, errada. Quando Jesus sair do santuário e fechar os livros, Não tem mais. já era. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Né? Se converteu naquele segundo ali. É o último, já era, não muda mais. Tá? E aí quando ele estiver voltando, não sabemos quanto tempo vai levar, quantos dias, mas nenhum cristão morre mais. Eles vão estar sendo perseguidos até, mas não morrem. Por quê? Qual é o sentido de um cristão morrer se não vai salvar ninguém? É sem propósito. Então não morre mais nenhum cristão nesses dias. Fala assim, vou tentar se matar e não vão conseguir? Não, aí é os maus, né? Eles vão tentar se matar para não ser condenado, mas aí não tem como eles se matar, porque eles têm que ser condenados à morte que Deus vai dar para eles. Aí vão falar assim, deixa eu tentar adiantar. Não vai morrer, filho. Você vai ter que sofrer um pouquinho. Tá? Então veja, Deus só permite que um cristão sofra se tem propósito. Ou para ele melhorar o seu caráter, para aprender alguma lição importante, ou porque vai ajudar alguém enquanto ele passa por sofrimento. Ou porque ele cavou um problema, né? Se um cristão escolher o problema, ele vai sofrer, né? Se o cristão falar assim, acho que eu vou começar a usar uma droguinha, cheirar um craquinho. Ai, Senhor, por que estou sofrendo? Porque você escolheu, né? Ou moças que escolhem rapaz errado. Eu, como pastor, que eu cuido de igreja, às vezes vem moça e fala assim, ai, eu gosto tanto daquele lá, né? Mas como é que ele é? Não, ele fuma maconha, né? Uma moça falou assim, ele já saiu da cadeia. Eu falei, ele estava preso. Claro, mas ele é um bom menino, né?
Aí não teve jeito, a família foi contra. Eu falei, ó, não é bom. Não, mas ele é tão bom. Aí ele saiu da cadeia, sequestrou ela. Isso foi em outro lugar, não vou falar porque isso aqui vai pra internet, tá? Não foi nessa cidade, faz tempo. E veja, aí foi um problema na vida dela. Aí depois ela falou assim, por que será que eu tô sofrendo tanto? O que será que Deus quer? Deus não quer nada, você que entrou no buraco. Deu para entender? O cristão sofre se ele escolhe errado, que aí você não vai falar que foi Deus que fez, foi você que fez. Escolheu um marido errado, ou escolheu uma esposa errada, ou escolheu um caminho errado. Por que Deus estava... Não, Deus estava você que está fazendo. Agora pede para sair, né? Então, se a gente faz escolhas certas, a gente, né, e está passando por um sofrimento, Deus tem um propósito, pensa nisso. Deus tem um propósito. E aí a gente, em vez de falar assim, porque eu? A gente tem que falar assim, Senhor, tá difícil, eu não estou gostando, tá duro. Mas qual é a lição que o Senhor quer que eu aprenda? Para eu aprender logo, para sair logo desse negócio. Uma vez a minha esposa se perdeu. A gente estava em Curitiba aí. E tinha uma velhinha, uma igreja bem simples, na cidade de Colombo, encostada em Curitiba. E uma velhinha saiu da igreja lá e estava sem... A minha esposa ficou com dó e falou assim, eu te levo na sua casa, né? E levou a velhinha na casa dela e depois ela não sabia voltar. E ela disse que entrava numa bocada maior que outra e falava, meu Deus do céu. E disse que quando ela parava ali, não tinha, o celular era uma coisa nova, só eu tinha um, ela não tinha. Isso aí faz 15 anos. Aí ela disse que entrava num beco mais escuro que o outro e afunilado, sabe? E o povo lá na fogueira ali olhando pra ela, sabe? Ponto de droga. Ela falava, Jesus do céu. Aí disse que ela entrava no outro. Aí ela orou. Ela falou assim, Senhor, qual é o teu propósito? Me ajuda a descobrir logo, eu tô com medo, né? Se tem um propósito, me mostra, Senhor, eu quero voltar. E eu tava já com medo na igreja, esperando ela. Aí ficou uma pessoa da igreja comigo, conversando, porque todo mundo foi embora e a gente ficou esperando a Irineide. E aí diz que ela falou, Senhor, me ajuda a descobrir qual é o propósito, Senhor, eu tô com medo. Aí diz que ela passou em frente a um bar e viu que tinha moça no bar também, tinha 2, 3 mulheres. Aí ela teve coragem de entrar e perguntar, né? Bom, aí ela entrou no bar e perguntou para uma moça, escuta, eu estou procurando uma igreja adventista do 7º dia aqui. É uma igreja amarelinha, assim, e tal, né? Aí diz que a moça falou para ela, eu sei onde é. Eu era de lá. E estava no bar, enchendo a cara. Eu era de lá. Ela fica assim, você só vira assim, estava pertinho já. Aí ele falou assim, você era de lá? Quem tá? Eu preciso voltar para os caminhos de Deus, sabe? Minha vida tá tão sem sentido. Tava tudo tão bom, né? Tinha propósito. Mas agora não tem sentido, eu preciso voltar. A Irineide, na hora, ela falou, era para achar essa menina aqui, né? Aí ela falou, não, você tem que voltar, nós vamos ter um programa lá assim, um programa para jovens, vai falar disso, vai falar daquilo, tal hora, tal. E aí a gente tava lá, não, eu acho que eu vou sim, vou me esforçar. E aí a gente tava lá no programa e ela foi? Não foi. E no outro dia foi, não foi, e nunca foi. Talvez era a última chance dela, não sei, vai saber. Deus fez a Irineide se perder para se encaminhar até essa moça para ajudar a tirar ela do poço onde ela está. Mas será que ela quis sair mesmo? Será que ela se esforçou? Então, com essa história eu quero dizer o seguinte. Às vezes Deus permite que a gente passe por más situações. Se é a gente que escolheu, não foi Ele. A gente só pede para sair e tal. Mas às vezes Deus permite. Ou é para o meu bem, ou é para o bem de alguém. Alguma lição de humildade que eu tenho que aprender, de caráter, alguma coisa. De aprender a orar mais. Ou porque vai beneficiar uma outra pessoa que não se salvaria se não fosse pela minha passagem por aquele lugar ruim, tá? Mas no caso de Daniel, ele escolheu morrer, ele escolheu ser fiel mesmo que morresse. E Deus quis livrá-lo, como Deus quis livrar vários outros e outros não. Ele sabe por quê e um dia a gente vai descobrir por quê também. Com essa história de Daniel, eu creio que a mensagem central é ser fiel a Deus, não importa o quê, tá bom? A mensagem de Daniel é continuar orando a Deus apesar das dificuldades, apesar de pessoas contrárias. E se Deus achar que eu tenho que ir para a Cova dos Leões, que eu vá. E que eu aprenda alguma lição importante. E se Ele quiser me livrar, que o leão não nos coma, né? E o leão, nos símbolos da Bíblia, é um símbolo de Satanás, sabiam? Às vezes, leão na Bíblia é um símbolo de Satanás, e às vezes é um símbolo do próprio Jesus, né? Que aí é fera contra fera. Ele pode nos proteger. E tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, para a gente resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Fala que ele é um leão que anda rugindo, procurando a quem possa tragar. Você sabe que o leão não ataca qualquer animal?
Se você assistir um documentário, esses de animais, diz que ele fica rodeando, procurando, né? Ele vê lá o gado, mas ele é meio bobo, assim, quando ele aparece, os bichos saem correndo, cada um por um lado, aí ele fala, eu corro desse, ele não corre, não pega ninguém, né? Então, na Bíblia diz, e é isso mesmo, eu vi no documentário, ele fica longe procurando, aí quando ele vê um, ele fala, aham. E quem que ele procura? Os que estão mais afastados, ou fracos, novinhos, o mais fortão ele não pega. Ele procura. Porque aí quando ele mira aquele e ele aparece e os bichos saem correndo, ele corre só atrás daquele. Né? Então na Bíblia fala assim, ó, resistam e ele fugirá de vós. Ele está procurando. Então é uma boa comparação para pensar também nessa história de Daniel. Que Deus nos abençoe. Que a gente esteja sempre fiel a Deus, firme, continuando aprendendo da Bíblia e que a gente não caia na boca do leão. Tá bom?